Pode sentar, igreja. Pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, Deus já tinha falado comigo esses dias atrás sobre um assunto. Obrigada. Sobre um assunto muito falado nas igrejas. Palavra tão pequena, mas com tanto poder, com tanta força. Restauração. Renovação. Nos conhece, né? Quer dizer, trazer algo de volta à sua origem. Renovação, transformação completa, ou mudar para melhor. Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu estava falando com uma pessoa no dia de hoje, e ela me fez algumas perguntas, e eu comecei a responder ali para essa pessoa. E ela começou a me questionar, me perguntar, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? Por que não acontece, por que não muda, por que não transforma, por que eu não vejo? E eu expliquei dessa forma. Deus, quando começa a restaurar algo que foi perdido outrora, trazer a renovação, tem um processo. Existe o processo para que haja a restauração e a renovação em nossas vidas. Eu comecei a falar, o processo que vem sobre nós é para que a gente venha suportar, com sabedoria, seguir em frente, não olhar para trás, mas seguir diante da palavra do Senhor. O apóstolo pregou aqui esse dia sobre obediência à palavra de Deus. É quem nos traz autoridade. E muitos querem a restauração, mas não se submete a ela. E a restauração, para alguns, é difícil, ou para todos é difícil, essa restauração. Romanos 5,17, coloca na King James para mim, atualizado, por favor. Romanos 5,17. Glória a Deus. Diz assim, pois se pelas transgressões de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais o que recebe da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo fala aqui, usa uma lógica muito clara. Por Adão, o pecado entrou, a destruição entrou e trouxe uma consequência avassaladora. Mas por um único homem, esse acertou, mas o acerto de Jesus nos trouxe infinitamente mais restauração, muito mais do que a queda de Adão. Está nos trazendo essa restauração. Aleluia. E temos que nos adequar a essa restauração, que é um processo em nossa vida, você queira ou não. Engraçado que sempre que eu vou pregar, Deus me leva para um lado de sempre na transformação, na restauração, e um lado que todos nós estamos passando, vamos passar e devemos continuar passando, sendo transformado dia após dia com Cristo pela sua palavra. Quantas vezes, igreja, o Senhor está restaurando, transformando? Vou começar aqui. Eu já ouvi de muitas pessoas a restauração de um casamento. É um processo. A restauração é um processo que muitas vezes nós não nos submetemos a esse processo. Queremos pular caminho e fazer do nosso jeito. É muito simples, a palavra nos confronta todas as vezes que vemos um culto. O apóstolo está pregando aqui, é incrível. Ele fala conosco, na palavra, a gente teme ao Senhor. Não sei você, mas a mim me causa um temor muito grande, uma preocupação. Deus, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está preciso. Então, nos causa um temor. Quem não tem temor, que peça ao Senhor esse temor. E a transformação no casamento começa em nós. Aí vou falar aqui para você hoje, nessa noite. Eu vi que a pastora trouxe ontem, semana passada, sobre esse tema do casamento ali. Ela entrou nesse tema. Eu vou entrar aqui, mas eu vou sair. Mas o Senhor está me levando nesse tema. O casamento, todos os dias, é uma transformação. É você abrir mão dos seus direitos. É você aprender a ser servo, ser serva. E vou falar dos dois lados, tanto homem como mulher. Nós estamos sendo transformados dia após dia. Mas é bom quando você ouve
Você percebe, entra no teu coração, Deus, eu necessito mudar. Eu preciso passar por isso. Todos nós estamos nessa transformação. Quem aqui não está? Em alguma área estamos sendo transformados todos os dias, igreja. E se não houve mudança ainda em nossas vidas, porque a gente não aceitou a transformação de Cristo em nós. Batemos de frente com o Senhor, não é dessa maneira. A gente quer ensinar a Deus como trabalhar em nós. A gente quer ensinar o Espírito Santo como Ele deve falar com nós. Senhor, tem que ser assim, porque o Senhor não sabe, o Senhor não entende. É dessa maneira. O Senhor está nos levando à humildade, em aceitar a vontade do Pai, em aceitar que o trabalhar vai, às vezes, te ferir, vai te confrontar. Calma, Deus está restaurando. O que um dia foi perfeito, ou quase perfeito, Deus vai trazer uma transformação muito maior, muito mais plena. Voltar ao estado original, mas agora com a mente renovada, né? Transformada, governada pelo Espírito Santo. Aleluia. Fundamentada na sua verdade, não na minha verdade. Não quero fundamentar, Senhor, eu tenho razão, não é na minha, não é na do Espírito Santo. Ele vai nos guiar ao Pai. Quem tem comunhão com o Senhor, ouve a voz dele, sabe, decide. Quando você está orando, aleluia, eu creio que em seu momento de oração, de comunhão com o Senhor, você sabe quando você ora, quando o Senhor, às vezes, parece que te constrange em certa oração, porque você sabe que você está errado. Você sabe que você está no processo, mas você tem lutado contra o processo, contra a restauração, você tem lutado. E às vezes você recua, você se frustra com você mesmo, porque não conseguiu avançar na restauração e no processo. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos ajudar, nos auxiliar. Ele é o nosso ajudador, nosso intercessor, está conosco aqui todos os dias. Primeiro processo da restauração. Aleluia. Primeira fase, relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Ele te ajudará nas suas debilidades. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. 8. Em nome de Jesus. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos nem como orar. Essa é a verdade. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ele te entende, ele te compreende, mas também é necessário que você compreenda, que você aceite e que você se submeta à sua vontade. Porque Deus quer trazer essa restauração, mas é necessário ter humilhação para que Ele possa trabalhar neste vaso de barro que somos nós, eu e você. Teimosos, briguentos, nós somos dessa maneira, somos turrões, porque queremos, falar para Deus como Ele deve trabalhar em nós, não é dessa maneira. E eu sei que há pessoas, que passam por mim, e ali eu observo, eu vejo como o processo ainda está longe de acontecer, porque há uma resistência no coração. O livro de Mateus 9, 17, aí começa a restauração dessa maneira. Nem se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E assim ambos ficam conservados. Mas tem um porém aqui. Eu estava ali sentada, estava ali falando com o Senhor, e eu sou muito curiosa. Eu quero saber detalhes. Eu falei, Senhor, mas tem odres velhos que são descartados. Eu me vi como uma pessoa descartada. E eu fui pesquisar esse odre velho, a restauração do odre. E ali, o processo da restauração é exposição. É um pouco de incômodo, porque dói um pouco. O odre velho, quando ele está sendo renovado, ele é imerso em águas por alguns dias. Ele é imerso, aleluia, imerso em águas por alguns dias, até que ele fique maleável,
que dê para mexer com o odre. E quando ele fica maleável, depois de alguns dias, imersão na presença. Imersão é necessário para quebrar o velho homem, a velha mulher, para amolecer o coração duro, para trabalhar nesse ego tão sem vergonha que a gente tem. Porque o ego impede a gente de ver quem somos. O ego te impede de ver quem você é. E a gente não quer aceitar. Não, mas, ei, deixa o Senhor trabalhar no teu ego. O Espírito Santo quer mostrar aquilo que você é e não percebe que você é. E esse odre, quando ele é imerso nas águas, ele é retirado das águas, esse odre, ele é exposto ao contrário, de dentro para fora. Os avessos, vamos dizer assim, né? Ele é exposto, ele é esfregado, para que saia todas as suas sujeiras, impurezas que está ali nesse odre. E nesse processo somos nós. Muitas vezes somos expostos à nossa vergonha, até mesmo coisa que está oculto em nós, é necessário que vá para fora. Deus quer trabalhar em nós, igreja. E você e eu somos odres, não somos descartáveis. Mas se está velho, ressecado, porque o odre ressecado, ele já estando velho, ele, espiritualmente falando, ele é uma terra seca, espiritualmente falando. Você não é esse odre velho. Se você um dia foi seco, se você já não ouviu a palavra mais, não deixe absorver o teu coração essa palavra. Se a palavra bate de frente, você já não liga mais. Ou se a palavra fala com você, mas você chega na tua casa, você não pratica ela. Ou se a palavra vem, mas o odre velho já não absorve mais. Quando eu ponho o vinho no odre velho, ele estoura, porque não há necessidade. Então, muitas vezes, igreja, a gente vai, sim, passar por esse processo da restauração, da exposição, para trabalhar em nós. Aí começa a restauração. A gente quer restauração, Senhor, faz assim, dessa maneira, eu quero assim, o Senhor trabalhar assim na minha vida. Mas não é dessa maneira, só dessa maneira. A gente pede para o Senhor, a gente ora, a gente aprende algumas orações isoladas para orar para Deus e pedir. Mas o Senhor quer que a gente olhe para o nosso interior e analise a nós mesmos. Onde é necessário ser limpo, ser transformado, para que haja essa restauração, para que eu venha viver o novo de Deus. Para que a gente venha viver o novo de Deus, é necessário essa transformação, essa exposição. E não pense que não dói, porque dói. Não pense que não machuca, porque machuca. Porque fere o ego, fere o orgulho. A gente não quer ser exposto. Nesse tempo, da igreja de Cristo, eu vejo muitos se escondermos atrás de palavras. De uma bela palavra. Eu sou a primeira a dizer que estou sendo transformada por Cristo todos os dias. Eu sou a primeira a ser lapidada por Cristo todos os dias. E eu sei, o Senhor trabalha em mim porque eu não sou perfeita. Eu estou caminhando com o Senhor e todos os dias aprendendo com o Mestre. Quando meu pai está pregando aqui, muitas vezes me dá temor. Algumas palavras que eu ouço do Espírito Santo, eu falo, Senhor, isso aqui precisa ser ajustado. E de fato, mas todos os dias há uma guerra entre a carne e o Espírito, todos os dias. Há uma guerra em nós, no interior, todos os dias. E quem vence é quem está mais forte. Se a tua carne tem vencido o tempo todo, ela está mais forte, tem que matar essa carne. Se o teu Espírito tem vencido com muita dificuldade, mas tem vencido, o teu Espírito está fortalecido. Como fortalece o Espírito? É orando, comunhão com sua presença. É ouvindo a voz do Espírito Santo. É ouvindo aquele que dá a direção, aleluia, tem dado a direção para todos nós. É você ouvir aquilo que muitas vezes o teu coração não está bem preparado para ouvir, mas Ele quer falar com você. Sabe, igreja, eu vou falar algo para vocês. É difícil a gente estar no altar pregando, porque aqui há muita santidade, há muito compromisso, muita responsabilidade. Sabemos que a gente é falho, vamos dizer assim, mas carregamos um temor em nosso coração muito grande, muito grande. Eu digo para vocês que tem muitos que falam com muita precisão, até falam,
mas falta um pouco o temor. Porque não se esqueça que o Eterno, Ele voltará. O mundo está em caos. O Eterno voltará para arrebatar a sua igreja. Pode ser a qualquer momento. O soar das trombetas, o tocar. E a igreja irá. E será que a gente está preparado? Senhor, eu estou na terra, eu lutei, eu perseverei. O momento que eu até falhei, mas eu perseverei, Senhor, na Tua palavra. Mas aqueles que ouvem e ignoram a palavra do Senhor, não é digno nem de entrar no reino. Você pode até ouvir e tropeçar, mas lutando todos os dias, Senhor, eu tenho lutado. Eu tenho lutado, Senhor, tem sido difícil, mas eu temo, Senhor, nas orações, Senhor, trabalha nesse vaso. Faz o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, mas me ensina a caminhar no temor do Teu Espírito, da Tua palavra. Isso é o fundamento. Isso é o princípio, igreja. Aleluia, que temos que ter em nosso coração. E depois dessa exposição, né, que ele é imergido nas águas, né, ele será esfregado com óleo. Depois de esfregado com óleo, depois que tira, né, é colocado para secar na sombra, ele é esfregado com óleo, com muita força. É passado óleo de azeite sobre o odre, para que, além de trazer a maciez, a necessidade também desse odre, ele vai, como que quando for cicatrizar as rupturas, as rachaduras do odre. Então, o óleo que o Senhor derrama em nossas vidas é necessário para trazer a santificação. Porque a flexibilidade, para absorvermos o melhor, as novidades de Deus, Ele sela e evita novas rachaduras. Esse óleo que está sobre nós, que vem sobre nós, é para nos purificar. Deus também está te santificando. Também quando as feridas estão abertas, esse óleo também é para cura. Porque o óleo da unção, ele serve como alimento, também como cura. Esse óleo que é descido depois desse processo todo que passamos desse odre, o Senhor também tem o alívio, tem um refrigério para aquele que necessita, que precisa. Esse óleo vem para curar as feridas. Igreja, quantas feridas são abertas? Quantas feridas passamos, a começar de família até ministério. Eu vejo muitas pessoas passando, né, por nós e algumas pessoas de passado, e vemos feridas que foram abertas em relacionamento abusivos. E vai abrindo aquela ruptura, aquela ferida. Pessoas que foram, eu sei, até forte de falar, passar algumas situações indesejáveis, algumas mulheres, feridas são abertas. E o Senhor está observando, mas Ele está contemplando, mas preparando o processo, porque Ele quer te curar. Deus quer te restaurar. Há muitas mulheres que vivem presas, mulheres, homens também, né? Mais mulheres, não sei, que vivem presas na dor do passado, na dor de uma traição, na dor de um espancamento, não sei, na dor de... Vou falar aqui algumas dores que são um pouco fortes, mas muitas mulheres vivem em suas dores, e o Senhor disse: eu vim para restaurar, eu vim para curar. Só que você tem que deixar Deus trabalhar, imergir em você este óleo, para que haja a cura, para que haja, somente haverá cura se você permitir ser restaurado, deixar o Espírito Santo entrar em você, entrar e fazer o que Ele quer fazer. Há muitas mães que sofrem com seus filhos, né, porque estão fora dos caminhos. Eu te digo para você, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Toda estação dará seu fruto. Está plantado, esqueceu ao ribeiro, sendo regado pelas águas do Espírito. Suas orações estão regando. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa Deus restaurar o que o diabo um dia destruiu na tua vida. O Senhor quer trazer cura, porque é a coisa da nossa vida que impede nosso avanço por falta de cura, de perdão. O Senhor quer trazer no teu coração perdão e cura. Eu ouvi de pessoas dessa forma. Mudou um pouquinho. Depois eu volto lá. O Senhor quer trazer no nosso coração
curas, há pessoas que leva no seu coração. Curas de muitos abusos. Aliás, cura não, perdão. Dores de muitos abusos que passaram. E no decorrer dos anos foram levando essas dores. E sabe o que o adversário faz? Ele amarra a tua vida. Você não consegue avançar. Você não consegue viver mais do que Deus tem, porque aquela dor te sufoca. Você entra num novo relacionamento, é a dor, e assim vai, sucessivamente vai, e você não se permite ser curado. Deus não tem culpa. Já ouvi falar, mas por que Deus não fez? Deus não tem culpa. Deus tem nos livrado todos os dias de coisas piores, da morte. Mas da coisa que o adversário, ele está o tempo todo. Ele está o tempo todo investindo contra nós. O tempo todo tentando te parar, te paralisar. Dizendo, não perdoe. Olha aí, Jesus. Não perdoe. Não aceite. Ele sopra aqui dizendo assim, você tem razão. Você sempre teve. Não aceite, e assim ele começa a encher o teu coração de pensamento, tua mente de pensamentos. E Deus dizendo, eu quero restaurar. Eu quero fazer algo novo. Mas há uma voz aqui o tempo todo te assolando, dizendo que você não vai conseguir, que você nunca vai ser feliz, que a felicidade não existe. Isso é mentira do adversário. Você precisa se permitir ser restaurada, se permitir ser curada, se permitir, aleluia, para que o Senhor venha, dê-me esse óleo, esse bálsamo e cure essas feridas, essas rupturas, que esse odre, com o tempo, com o decorrer dos anos, na sua sequidão espiritual, acabou causando. Mas o Senhor fala, eu vim para restaurar, vim para dar vida em abundância, eu vim para curar, porque Ele fala, vinde a mim, todos vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha que palavra forte, igreja. Ele fala, em outras palavras, venham a mim. Está doendo? Venham a mim. Está machucado? Venham a mim. Todos vocês venham. Eu estou pronto para curar, para trabalhar. Eu carrego as suas dores, eu curo os seus traumas. Por que eu falo isso hoje? Porque há muitas pessoas que carregam isso. Tem pessoas que eu estou muito próximo, que eu vejo essas dores destruindo, trazendo destruição. Mas uma palavra do céu, né? Aquela palavra que é muito forte, diz, é tão simples, né? Mas fala, eu e a minha casa, Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos com muita honra. Pai, cantaremos na tua casa, te exaltaremos, te bendiremos, Senhor. Essa palavra não pode sair da tua boca. Profetiza. Profetiza. Profetiza em qualquer situação que você esteja vivendo. Profetiza. Que essa restauração irá acontecer. Não importa em quem, que área seja, não importa se é casamento, se é filho, se é empresa, não importa. A restauração vai acontecer. Porque eu e você, igreja, estamos preparados para passar o processo. Mas não esqueça que há um final. Para aqueles que se submete a um final. E esse final, para aqueles que estão no processo, está chegando. Você cantará, como diz, né? O hino da vitória. Amém? Aleluia. Você é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Voltei lá, tenho que voltar aqui agora, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sim, Jesus Santo.
Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aqui. Deixa Deus te restaurar. Quando nos aproximamos de Deus, sua paternidade começa a ser restaurada. Quando nos aproximamos de Deus, a sua paternidade começa a ser restaurada. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Aleluia. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Você não é escravo. Toma a posição de filho. Assuma a tua posição quem você é em Cristo. Você é filho, herdeiro das promessas do Senhor. Há pessoas que têm dificuldade de ver Deus como pai. Passou alguma dificuldade com seu pai terreno e tem dificuldade de chegar até Deus, que foi ferido, não sei em que área, não sei como, mas tem dificuldade de chegar até Deus. Alguns conseguem chegar dessa forma, conseguem ir até Deus e enxergar Deus como pai. Alguns um pouco mais de dificuldade. Eu me lembro que quando eu não tenho pai, meu pai é falecido, mas não conheci meu pai. Então, eu me lembro que quando eu conheci Deus, me converti, me lembro que Deus na época, e ainda é hoje, era tudo para mim. Eu comecei a ver Deus, eu olhava para Deus como uma religião. Deus é uma religião, não é religião. Deus é um nome, não é apenas um nome. Deus é real. Deus é real, e eu demorei a entender que Deus era real. Eu achava que como aqueles católicos, santo ali, não, Deus é real. E quando eu conheci o Senhor, comecei a me apegar tanto ao Senhor, a Deus. E ali no meu momento de oração com o Senhor, eu abri meu coração para Deus. Ele falava comigo. E cada dia que passa, meu amor ia crescendo por Deus. Eu comecei a olhar para Deus como um pai, o qual eu nunca tive aqui na terra. Eu me conectei a Deus muito rápido, porque o amor que eu não tive de um pai, eu transferi para o pai espiritual, para o pai, além do meu pai espiritual hoje, que é o apóstolo, louvo a Deus pela vida dele, mas meu pai, que é Deus, todos nós, eu passei a olhar o meu pai espiritual, pai celestial, a Deus como meu único tudo. Então Deus, Ele quer curar alguns. Deus quer fazer você olhar para Ele como essa figura paterna. Deus não é um estranho. Deus, Ele te ama. O pai corrige o filho que ama. Às vezes Deus vai te pegar, é necessário. Você que é pai, que é mãe, como você lida com seus filhos? Você que é pai, que é mãe, você ama seus filhos? Você ama, não ama? Ama, lógico. Se você ama os seus filhos, você vai corrigi-lo. Às vezes dói, até em nós. Dói ter que falar uma palavra dura, porque você vê a carinha, você já quer voltar atrás, o que eu falei? É normal. Mas a gente disciplina porque a gente ama. Você fala porque você ama. Se Deus um dia tenta te corrigir, não fica triste. Isso, amor, é o zelo de Deus. Se um dia o pai, de alguma forma, te chacoalhar e você ficar chateado, por favor, não leve para o teu coração. O pai te conhece muito mais do que você conhece você mesmo. O pai está te corrigindo em áreas que você às vezes não quer aceitar, mas é necessário. Eu estava falando aqui com pessoas. Sabe, igreja, toda a palavra que é pregada, toda a palavra que é ministrada, se você endurece o vosso coração de recebê-la, você perde. Nós perdemos.
Porque a palavra do Senhor, não falo de mim mesmo, senão da palavra do Senhor. Abre o teu coração para receber, para que haja uma transformação e a restauração. Até quando vamos viver da mesma maneira, tempo após tempo, sem que haja uma transformação. Eu já fui muito lapidada pelo Senhor. Às vezes eu questionei a Deus. Mas por que isso, Deus? Mas por quê? Tentando entender por que Deus estava permitindo algumas situações na minha vida. E eu queria questionar Deus ainda. Quem é que não já questionou Deus? Quem não já questionou Deus? E eu questionava Deus. Deus, é por que isso? Porque você não está vendo? Você não está vendo aqui, Senhor? Não. A gente não consegue olhar para nós mesmos. Temos dificuldade de olhar para nós mesmos. E não enxergamos as debilidades que temos, as impurezas que precisam sair. Aí eu entro novamente na restauração. Só vai acontecer quando você abrir o teu coração. E Deus quer nessa noite restaurar a minha e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Provérbios 3:12. Acabei de falar aqui. Ele o quê? Às vezes as pessoas falam, você tem que fundamentar. Estou aqui. Porque o quê? Ele corrige o quê? Ele corrige aquilo que ele ama. Olha, porque o Senhor corrige a quem ama. Da mesma forma que o pai repreende o seu filho, a quem deseja o teu bem. Me perdoe se o papai às vezes vai te... Mas é necessário. Perdoe se o papai vai dar um puxão de orelha, mas é necessário. Para o nosso próprio crescimento é necessário que haja essa correção em nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar de um outro tema. Um dia o Senhor me trouxe a revelação de um livro. Ainda estou estudando, ainda estou lendo. Eu achei que eu ia falar desse livro inteiro. O Senhor não permitiu falar somente de uma parte dele. Tive essa revelação do Senhor. Que é o livro de Neemias. O Senhor me levou às portas, né, que foram restauradas de Neemias. Aí começa a restauração. E eu estava vendo aqui as portas que ficam em Neemias 3:14. Que as portas do monturo, a porta do lixo, né, que poucos davam valor, porque era uma porta, talvez, né, tem tanto valor, ninguém conseguia nem enxergar essa porta direito, uma porta, né? Porta onde passava todo o lixo da cidade de Jerusalém. Toda a porta, todo o lixo, tudo que não prestava passava por aquela porta. Só que ali não era o ponto final. Ali não era o ponto final daquele lixo que era depositado naquelas portas. Eles iam, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um lugar chamado Enom, que significa inferno ou fogo. É um vale, que eu não vou falar desse vale, né, porque é muito extenso, né, o que ali acontecia nesse vale. Mas até cadáveres ali eram jogados. Mas, enfim, eu quero entrar aqui. Que esse fogo, ele era continuamente aceso. Ele não apagava. Onde o fogo ardia continuamente. Para consumir os resíduos. Mas, até os resíduos pequenos eram consumidos. Por isso, constantemente, esse fogo permanecia aceso. Então, todo o lixo da cidade era ali depositado, jogado. Mas sem essa porta, toda a cidade estaria contaminada. O apóstolo pregou esse dia sobre o fogo que purifica. E doeu um pouquinho. Porque o fogo purifica, né? Ele vem para nos purificar. Todas as áreas da nossa vida vai ser purificada. Todas as áreas, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O Senhor está purificando áreas em nós que às vezes a igreja nem aceita. A gente nem entende. Mas quem sabe o Senhor está purificando o teu ego. O Senhor está queimando ali, o Senhor está permitindo
esse fogo que está consumindo todo o lixo que carregamos, todo o lixo que há dentro de nós, todo o lixo que muitas vezes não pomos para fora. E esse queimar constantemente é necessário para que todo mau cheiro, todo resíduo que ainda há em nossa carne venha sair, ser purificado. Este fogo vai queimar o teu orgulho, você querendo ou não. Este fogo vai queimar o teu ego, você querendo ou não. Este fogo vai queimar, aleluia, vai queimar nossa língua, esse fogo, você querendo ou não. Vai queimar esse espírito de brigão, você querendo ou não. Esse fogo vai purificar a nossa vida, você querendo ou não. Ele vai nos expor, você querendo ou não. Esse fogo vai nos refinar. Sabe por quê? Porque a gente queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos os processos. Você errou durante muitos anos, eu e você erramos durante muitos anos. O Senhor ali tentando se purificar o tempo todo, mas a gente correndo, e juntando lixo, e o Senhor vem aqui ficar juntando lixo. E esse lixo começou a feder. Começou a atrapalhar a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. É o lixo do pecado. Igreja, há lixos na vida de uma pessoa, até dentro da igreja. Vou falar de desviado, já está desviado já, não vou falar deles não, porque né, já estão, mas que estão até na casa do Senhor, que estão passando um processo de purificação, mas alguns ainda fogem do fogo, ainda dá um fugidinho do fogo, mas não façam dessa maneira, se permitam ser purificados por este fogo. Vai arder, vai doer um pouco, vai trazer libertação na minha vida. Sabe por quê? Todos nós estamos aqui, ó. Não somos santos. Temos defeito. Mas queremos pôr uma máscara e esconder o nosso defeito. Somos imperfeitos. Normal. Mas seja humilde de admitir. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Me purifica. Me limpa, Senhor. Seja humilde. Os humildes herdarão e receberão do Pai. Então, nessa noite, abre o teu coração. Senhor, me purifica. Eu posso pregar aqui. Aquela pregação precisa de novo. Foi perfeita. Nos trouxe um temor. Meu Deus, todo mundo quer o fogo, fogo, fogo. Ai, fogo, fogo. Quem gosta do fogo aqui é fogo. Mas tem outro lado do fogo. O outro lado, que vai trabalhar, que vai queimar, que vai expulsar de dentro de nós. Não adianta se esconder, porque Ele vai nos pegar. Não adianta se esconder, que Ele vai nos achar. Esse fogo está continuamente aceso. Ele não se apagará. Ele não se você quer uma vida de transformação, de mudança, se permita ser tocado por este fogo. Se permita ser lapidado pelo Senhor. Se permita, para que você veja a transformação e a restauração na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo e fiel, Jesus. Obrigada, Pai. Te amamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Tem uma pessoa, né, até fala aqui em Gálatas 5, né, verso 19 ao 21. Eu não vou ler aqui, que acho que o doutor já sabe, já não vou ler aqui, mas pode ficar na tela. Eu vi que uma pessoa uma vez veio falar comigo e eu fiquei ouvindo. Eu fiquei só observando. Vamos orar em línguas um pouquinho? Vamos orar em línguas. Recabaxu e anda rabacalamanais.
O recando e anda rabai tu ende recalamais e anda rabacalamanai. O recarababababa shurianda rabacalamanai teis. Te ricando e anda ramai tu ei canai. Te o roqueamba labai tu anda rabatais. Hey labai o recando labai tiando ricamanai. Oh, Espírito Santo da verdade, recato e enda rabapaz. Riqueando repapapapai, oxianda rabacalamanai. Eleando recara babababa, chorrequeando rianda lamanai. Enda rabai, odiando recaia manai toiai. Riqueando riamanai, tuianda rabai. Riondo yan kamanai, otiando yantai. Eleando recaia pioto toiacam yandai. Ribiando yanda rioto yokoyamai. Ele me chupiando que a parabai, tei. Eleando rei, biando, riqueando, riamba, rabais. Leando rei, a caia eterno, rianda, pai. Exaltado ao teu nome, cordeiro, riqueando, rianda, lamais, vienda, labai. Oh, santo de Israel, diando, rianda, labai, tei. Riqueando, papai. E de biondo, riamba, sheikai, odoia, rabai, tei. Ilioda, rabai, Senhor, seja exaltado para neste ambiente, neste lugar, Cordeiro Santo. Chamamos Deus anjo, Leanda, rabai, teando, Yanda, rabai. Ele manifesta o teu poder em nosso meio, Cordeiro. Ileando, recaia, anda, rabai, tu yanda, rabai, tu yanda, rabai. Ricando, ricamba, ramanai. Recaio, chorianda, rabai. Ricanda, rabai, soyandais. Recaio, rocando, yanda, rabai, Riondo yandi anda rabaixo. Recaio roco yambanai seis. Oh reabais. De rebeanda labaixo e anda rabacalabais. Oh Cordeiro Santo. Leandro, rianda, rabaixo e anda labai. Te exaltamos, Senhor, neste lugar, neste ambiente. Seja conosco, Cordeiro Santo. Leanda, rabaixo e anda rabacai. Enda rabai odianda rababai enta rabatoi. Leando roqueanda rabai tei oriando poianda rabai tei. Leando recapa paixeanda rabacai. Oh reabai odeis. Leando recamba iacando yenda la yachores. Oh recai dianto yenda rabateis. Oh ricanda, obrigada, Senhor. Eleando e anda rabaixei, canta ramanais. Oh, obrigado, Jesus. Oh, glória. Eleando e anda rabacalaxo e anda rabacalamanais. Oh, recalamais. Oh, aleluia, Jesus. Recamaia, canta rabaixo e anda rabacalamanais. Ele anda rabacaixo e anda rabaixo. Oh, canta rabacais. Amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás já, faz um bom tempo, muito tempo atrás. Tem uma pessoa que ela veio falar comigo. Eu comecei a observar. Eu comecei a ouvir. E ela falou assim: olha, meu esposo me bate. Esposo tal. E eu ouvindo. Amém. Devo separar? E eu olhei, falei: Deus. Falei: pera um pouquinho, minha irmã. Deixa eu perguntar, como que é o seu relacionamento? Ela começou a falar: eu xingo ele. Eu provoco ele até ele perder a paciência. Aí eu entendi que o problema não estava só, estava com... Eu até falei: esse fogo precisa te purificar. Na época eu falei, muitas vezes o erro não está só no... Está entendendo? O ego nos impede de ver quem somos. O ego nos impede de ver quem eu e você somos. Queremos muitas das vezes que Deus faça, mas não submetemos à vontade de sua palavra. Não há respeito. Como que você quer que o Senhor trabalhe? Como você quer a restauração na sua vida? Como que vai haver uma restauração
se não há uma rendição, não há uma compreensão e não há humildade. Temos que ser sábias. Eu falo tanto mulher como homem, sábias. Ter sabedoria. Às vezes alguém chega até nós para falar uma situação, você não decide, você acaba julgando sem você entender, de você ficar ouvindo. É importante o discernimento, mulheres. Pensando na igreja santa. Uma igreja santa. Muitas vezes queremos chegar diante aos sacerdotes para falar historinhas. Deus está me levando para um lado, gente. Só que o Senhor, estamos numa casa de pessoas que vivem uma vida de santidade. Nosso apóstolo, nosso Pai, nos ensina essa santidade. Temos discernimento. Historinhas tristes não convence, porque o Espírito Santo está em todas as partes, ele vê tudo. A gente quer consertar, quer arrumar, quer restaurar, mas é necessário que a verdade seja exposta à verdade. Suas debilidades sejam expostas, para que o Senhor venha trabalhar, para que Ele venha te ensinar, te orientar, para que haja essa restauração na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Seja em qualquer área. Você vai ouvir aqui o pai falando em casamento, o pai falando na área financeira, o pai falando no ministério, o pai falando em vida íntima, o pai vai falar em todas as áreas. E devemos absorver a palavra e praticá-la como um bom servo do Senhor, para que a gente viva essa restauração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abre Neemias 41. Perdão, 4. Neemias 4. Verso 1 ao 3. Quando Sanbalat tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas, que estávamos implantando, ficou irado, ridicularizando os judeus e, pode avançar, na presença de seus compatriotas, e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas. Quem aqui não já passou? Deixa eu falar para você. Quando você está passando o processo da restauração, está sendo restaurado, está trabalhando em você, está se metendo, está ali fazendo. Aí começam os levantes, normal, tá? Isso é normal. Você tem que resistir, permanecer, ser sábio. Minha luta não é contra a carne e sangue, é contra o que age contra a carne e sangue. Estou sendo restaurado e eu preciso entender que a restauração, ali no processo, vai me trazer confrontos. Eu ouço quando alguém se converte na sua casa, né? Deus está restaurando, está trabalhando. A família zomba. É levante na casa. É zombaria. É afrontas. Calma. É normal. Você está ganhando território, o adversário está furioso. Porque você, como bom e boa serva, somente de exemplo de cristão, onde você passar de exemplos da sua restauração. Você tem que ser exemplo onde você passar da restauração na sua vida. Você quer converter alguém? Você quer convencer alguém que Cristo é bom, que Cristo salva? Seja você esse espelho, seja você essa pessoa que alguém vai poder olhar e vai dizer: aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali é uma mulher de Deus. Nem que para isso venham os afrontos e você ter que se calar. Por um tempo, Deus está trabalhando. Todo o processo de restauração vai trazer isso aqui. Como Sanbalat e Tobias. Se Neemias ouvisse a voz desses adversários, fala adversário, fala que é espiritual. Se ele ouvisse essas vozes que veio contra zombaria, ridicularizando, ele tivesse parado, esse muro não seria construído. Você entende
que o processo tem que continuar. Ele não pode parar o processo. Ele não pode, de maneira nenhuma, ser parado pelas suas emoções. O processo da lapidação, da reparação, da reconstrução, não pode parar. Não permita parar esse processo. Se Deus te prometeu, se Deus falou contigo que vai fazer, vai restaurar, vai reestruturar, confie no Senhor. Avance. Não olhe para trás, não olhe para isso aqui, não se permita ouvir a voz do adversário, que muitas das vezes quer nos confrontar aqui, ó. Há uma briga muito grande na nossa mente. Há uma batalha espiritual muito grande. Há uma batalha que diz o que você vai, que você não pode, não consegue, não é assim. Ei, se fortaleça. Amador de Efésios, se fortaleça na palavra do Senhor. Se fortaleça para que você venha avançar e não recuar. Quer ver as muralhas terminar? Quer ver as muralhas ser edificadas? Persevere. Persevere no Senhor. Suporta os inimigos, suporta. Muitas vezes a igreja, gente, que estamos na igreja, temos que ser mais maduros. Queremos nos comparar, muitas vezes, com aquele que não conhece a palavra. Não se compare. Seja sábio no Senhor. Ganhe tua família pela sabedoria. Ganhe tua família pela sua atitude. Como você pode querer pregar para um vizinho e viver uma vida diferente, totalmente oposto do que você quer pregar? Como você pode falar para alguém, não faça isso, daqui a pouco você está ouvindo você falar, enfim. Como você quer ganhar alguém dessa forma? Não. Para ser aquele que diante das afrontas vai ter uma palavra ainda de amor para falar, palavra de consolo ainda para falar e continuar. Porque eles verão essa restauração ser completa na sua vida. Eles verão essa restauração terminar na sua vida. Aí você será o testemunho que trarão eles para o Senhor. A tua casa, não importa onde, você ganhará. Aquele que um dia te zombou pela perseverança, pela atitude. É dessa forma que Deus quer. É dessa forma que Deus faz em nossas vidas. Não há outra forma, não há outra palavra. A palavra traz restauração. Eu sempre falo do apóstolo aqui porque o nosso referencial é o apóstolo, né? Nosso pai. Sempre que vem com palavras de sabedoria, uma palavra assim de revelação tremenda, profunda. E sempre que a gente ouve essas palavras de revelação profunda, nos faz um despertar em nós, Tá? Despertar e traz um avivamento em nós. Neemias, a maior reforma que Neemias implantou foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. Essa foi a maior reforma que ele trouxe. Trouxe uma manifestação do Espírito, gerando despertamento espiritual, choro, arrependimento, quebrantamento, reavivamento. Neemias 9, verso 1 ao 3. E quando Neemias ele traz ao povo, o povo estava distraído, é festa, seus afazeres. Mas quando Neemias ele traz a palavra, o povo começa a um processo de restauração. O povo começa a ouvir. O povo é tocado, ele é quebrantado. O povo deixa seus afazeres. O povo caminhava para a festa, Mas foi da festa ao jejum, quebrando a rotina da satisfação da sua carne. O povo começou a se lamentar, a chorar, a se quebrantar. Não há outro caminho. A restauração não há outro caminho senão arrependimento. O povo estava muito distraído, mas quando houve esse arrependimento, essa grande reforma através da palavra, meu Deus, quando a palavra tocou o coração do povo, eles se renderam à vontade de Deus. Se renderam, esqueceram das festas, se renderam a jejum, se vestiram de pano de saco e buscaram o Senhor
confessou seus pecados e confessavam os seus pecados e choravam, se quebrantavam. Não há arrependimento sem confissão. O verdadeiro arrependimento é aquele que há confissão. Você fala que se arrependeu, mas no teu coração ainda não há confissão no teu coração. Você guarda para si. Há coisa em nossa vida que Deus só vai trazer um despertar através da palavra. Ela te convence, ela me impulsiona, ela me causa temor, ela me causa lágrimas. Quando eu ouço a palavra do Senhor, a gente quer que Deus faça Deus. O apóstolo pregou aqui esses últimos dias sobre amar a Deus e amar a palavra. Queremos somente o poder é bom, mas queremos que Deus mude a nossa vida. Muda, Senhor, transforma, restaura. Mas a palavra está longe do nosso coração. A gente quer viver o melhor de Deus sem viver a palavra. A gente quer que Deus faça algo, chacoalhe, faça algo na nossa vida, na família, mas não obedecemos a palavra. O mínimo que é nos falado, não obedecemos. Me perdoe falar, toda franqueza, temos preguiça. Preguiça de termos tempos com o Senhor. Queremos chegar aqui, é só assim, coloca a mão e resolve. A palavra resolve. A palavra te liberta. Você pode andar caminho por caminho e para onde você for. Conheça a verdade é revelação. A verdade é a revelação. Ela vos libertará. A revelação que vem do Espírito te libertará. A verdadeira palavra do Senhor. Você precisa andar com a palavra. Ela é o teu remo, ela vai te orientar. Você deve andar, se é direita, se é esquerda, ela vai te orientar o que deve fazer. A palavra vai dar o norte. Você precisa andar na palavra. Às vezes a gente faz assim, viu? Eu vou pedir para fulano, eu vou orar ali para que ele venha dar uma direção. Irmão, nada contra. A gente ora, a gente dá, nada contra. Mas uma coisa que o nosso Pai nos ensinou, sempre está falando. Olha o Senhor, põe seu joelhinho no chão ali, Fica um tempo com o Senhor. Abra a palavra, Ele falará contigo. Te dará uma direção de que você deve fazer ou não. Não tenha preguiça de tomar um tempo com a palavra. Não tenha preguiça, eu sei que os afazeres, hoje foi um dia muito corrido para mim. Todos os dias, né? O dia está sendo corrido. Mas tem esse tempo, eu vejo o bispo todos os dias ali, levanta de manhã cedo, está lá na mesa lá, meditando na palavra todos os dias, se alimentando da palavra. E eu observo isso. Então, em nome de Jesus, comece a meditar como Josué. Medita dia e noite nessa palavra. Porque ela vai te dar o refúgio. Ela vai te livrar dos dias maus. Ela vai ser o remédio para a sua cura quando você estiver doente em todos os sentidos. Ela será o seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro. É a palavra do Senhor. Ela é a tua força. Nada contra vocês que correm atrás de ti, cada um por si. Mas eu aprendi que ela é o suficiente para me alimentar, é a palavra. A unção ela é presente do Senhor. Ela vem como presente. Ela é a fundamentação, a verdadeira fundamentação. É a palavra do Senhor. Não queira traçar outro caminho. Não queira ir para outro caminho. Não queira fazer do seu jeito. Você só vai ter a restauração de verdade. Eu estou sendo bem sincera com vocês aqui nessa noite. Vou ser bem sincera com vocês. Só vai haver a transformação quando vocês viverem a palavra. Porque tem pessoas que estão pressionando Deus na parede. Senhor, faça, tem que ser assim. Não. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se submeta à palavra do Senhor. Se submeta, sabe por quê? Quando vier o vento, a chuva forte, você vai estar firmado, não na areia. Quando vier o vento, você pode até, mas você está firmado.
na rocha, que é a palavra do Senhor. A questão, meia boca, quando vem o vento, despenca, não suportam, não permanecem. Aí querem julgar, sucrano, a igreja, fulano, eu passo X, tal. Não, o problema somos nós mesmos. Nós somos o problema de não alcançarmos essa plena restauração. Ponto. Me perdoe se eu te decepcionei, mas essa é a verdade. Até aqui, ó. Abre aqui no Provérbio 28:13. A restauração passa pela confissão, reconhece suas fraquezas. Olha, Provérbio 28:13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem os reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Tem que haver arrependimento. Tem que haver o confessar. Tem que haver o quebrantamento. Tem que haver. Igreja, quanto tempo que você não chora? O Senhor está mandando perguntar para alguém aqui, quanto tempo que você não chora? Meu Deus. Eu vou perguntar de novo. O Senhor está mandando perguntar para alguém aqui nessa noite. Quanto tempo que você não chora na presença do Senhor Jesus? Meu Deus. Está forte para alguém aqui nessa noite. Vou repetir de novo. O Senhor manda falar aqui. Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo que você não sabe o que é você entrar no secreto, fechar a tua porta e ali se derramar na presença do Senhor, confessar tua debilidade, seus pecados? Quanto tempo você não faz isso? Deus está com saudade. Deus quer te reformular. Deus quer te restaurar, mas Ele fala: vinde a mim. Vinde a mim. Ele quer que você vá a Ele. Entra no teu quarto, fecha tua porta em secreto. Em secreto. Você não precisa. Vocês querem transformação, mas não querem rendição. Vocês querem transformação, mas lhe falta rendição, submissão, entrega total ao Senhor. Entrega no altar do Senhor. O que falta em nosso meio é entrega. Deus está esperando ver uma lágrima e ouvir um gemido em sua presença. Não diga que você está muito ocupado para isso. Não diga que você está muito ocupado para esse momento de intimidade com o Senhor. Não diga que os seus afazeres é mais importante do que o Senhor. E não entra no seu secreto colocando horário para sair. Entra sim horário para sair do secreto. Não entra já rotulando tal, eu preciso tal, eu vou entrar. Não. Entra sem pressa de sair do secreto. Deus quer restaurar os muros caídos. Deus quer restaurar algumas portas que foram destruídas, que têm uma grande importância. Mas Deus precisa que você volte ao primeiro amor. Quando Neemias recebe a notícia da destruição das portas, enfim, Neemias ele chora, se compadece, se humilha diante do Senhor. Não é problema dele. Isso é o que temos que ter: amor pelas almas, pela obra. Temos que ter amor. Ninguém mandou você fazer, mas eu sinto a necessidade de fazer. Eu tenho a necessidade de fazer essa obra, de orar por essa vida, de fazer dessa forma. Eu tenho necessidade, porque eu fui envolvida pelo amor de Cristo. Eu preciso, Senhor, literalmente entrar na presença do Senhor
e deixar Ele fazer o que Ele quer fazer, para que haja essa restauração. Aleluia. Estou terminando já a igreja em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite o Senhor tem falado muito conosco sobre essa restauração que é necessária. O Senhor tem falado conosco muitas vezes essa restauração que está vindo sobre nós, em nossa vida. Vamos sofrer muitos ainda ataque nossas emoções, ataque nossa mente. Tudo que eu falo aqui é bonito, mas a realidade é que ela vem. A dúvida ela vem. Mas estamos firmados na palavra do Senhor. Oração, oração, oração. Quando você enfrentar um problema, quando você enfrentar uma dificuldade, oração. Entre em guerra, entre em oração. Quando algo impossível, quase impossível vem acontecer na sua vida, não é o fim, oração. Vou terminar aqui com uma passagem que fala em 2 Crônicas 32. Ezequias enfrenta 2 problemas, quase que impossível de resolver. Um ataque militar poderoso. O império poderoso daquela época, o rei, Assírios tinha 185 mil soldados, mais do que a população de Jerusalém. E o comandante manda o recado e ameaça Ezequias. Ezequias estava preocupado, era impossível, quase impossível, ele vencer aquela guerra. Porque a quantidade estava em volta de Jerusalém, 185 mil soldados. Ezequias não tinha como sair daquela situação. O que Ezequias faz? Ele recebe a carta de ameaça, ele coloca diante do Senhor. Ele vai o quê? Ele vai o quê, igreja? Ele vai orar. Aí, aqueles que estavam lá de Ezequias mandam também mensagem, encorajando Ezequias a não parar, a não se amedrontar com as ameaças do adversário, porque Deus venceria por ele. Quando você ouve o adversário falar para você que você não vai conseguir, que é impossível, que você não vai vencer, aí você se apega à palavra do Senhor. Ezequias foi orar, Ezequias permaneceu, Ezequias teve ali, guiado pelo Espírito Santo, uma ideia para vencer aquela situação, confiando na palavra do Senhor, não se deixou ser intimidado. Ezequias vence aquela guerra, porque não foi ele, foi o Senhor. A guerra que você vai enfrentar, que não é você, é o Senhor. A guerra que você vai entrar, que parece impossível de você ganhar, que parece o fim. Porque quem não já passou aqui em tribulação? Deus, e agora o que eu faço? Deus. Quem não já passou? Eu já passei várias já. A ponto da sua alma se atribular e falar: Deus, não tem jeito. Aí vem aquela palavra como um bálsamo. Aí vem uma profecia, ou a própria palavra ali falando com você. Aí você... Eu sei que me fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Aí, ou você corre, ou você enfrenta ela. Ezequias enfrentou, orando, guerreando. Ouviu a palavra do Eterno, que encorajou ele a caminhar, prosseguir. Teve vitória na sua vida, não vai ser diferente. Ainda que o adversário diga que você não vai conseguir, que é muito além do seu limite, força humana, diga para ele: maior que está comigo, diabo, do que o que está contra mim. E você vai lutar com as armas que Deus te deu, porque Deus envia um anjo, apenas um anjo, em uma noite, eliminou com aqueles soldados 185 mil. É muita gente. Aí você ora, Salmo 91, dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Peça ao Senhor, envie anjo lá. Envie anjo lá, Senhor. Usa a sua autoridade. Ore. Entre em guerra. Eu já entrei em guerra com o Senhor. Já entrei em oração, intercessão. Deus, faça aquilo. O diabo que não reinar. Aí logo veio o resultado no mesmo dia.
Você não pode parar por uma afronta. Você não pode se amedrontar porque recebeu uma afronta, uma notícia ruim ou tal. Não. Prossiga. Avance. Até que o Senhor faça na tua vida a obra da restauração. O adversário vai ser confundido. Amém, igreja? Que nessa noite o Espírito Santo possa te envolver, te encorajar a avançar. Ele diz, não pare. Deus quer começar uma reforma em você e em mim. Mas essa reforma você tem que aceitar. Essa reforma você tem que suportar. Porque é o processo. Mas você vai sair dela forte e firme, como nunca antes. O processo da reforma vai fazer parte, tem que fazer parte da sua e da minha vida. Amém? Eu posso pedir aqui nessa noite, para aplaudir, bispo.